Israel, nação eleita por Deus, povo eleito por Deus, levantado por Deus. Foi Deus que levantou esse povo, que hoje é uma nação. Foi Deus. E todos que se levantarem para destruir Israel, será destruído. Deus estabelece esse povo a partir de uma promessa que ele faz a Abraão, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. Em Jacó, o povo é chamado de Israel, era o povo hebreu. Em Jacó, o povo é chamado de Israel, povo preso, escravizado. E Deus, pela promessa dele, liberta esse povo da escravidão, da maior e da mais potente nação da época, Egito. Deus liberta este povo com poder e grande glória. Um povo escravo. Não tinha arma, não tinha poder bélico. Deus liberta esse povo da escravidão de uma nação que era mais poderosa no tempo. Lá naquele tempo onde Israel estava aprisionado no Egito. A nação do Egito, o povo do Egito, era o povo mais poderoso, o exército mais poderoso de guerra. Cavalos e cavaleiros, que ninguém poderia vencer. Deus destrói este povo, este exército, todo o exército do Egito, todo o poder, inclusive Deus destrói de uma forma que não se levantaram mais. Porque Deus tem promessa. Deus tem propósito. Foi Deus que levantou este povo, nação de Israel. Isso aí não é brincadeira não, irmão. Não estou falando coisa com coisa não. Está revelado na Bíblia. Isso aqui eu não estou falando pelo conhecimento da geografia deste mundo, da arqueologia deste mundo, da história desse mundo. Eu estou falando isso pela revelação de Deus, que mostra este povo que ele levantou. E ao longo dos séculos, do tempo em que Deus levanta esse povo, ao longo dos séculos, esse povo vem enfrentando grandes batalhas. Povos, nações se levantaram contra Israel. Todos eles foram destruídos. E quando vencia, era porque Deus queria punir o seu povo pelo pecado. Mas não permanecia o povo destruído. Lembra da batalha de Israel com a cidade de Ai? O povo perde a batalha porque estava em pecado. Mas depois venceram. Foi várias batalhas. E esse povo até hoje vem enfrentando batalhas. Batalhas físicas, literal. Esse povo de Israel é o povo que Deus levantou e até hoje existe e permanece porque Deus assim o quer. Isso não é em vão, irmão. O ódio de nações árabes, o ódio do Irã por Israel, isso não é uma coisa normal. Isso não é questão política. Isso é espiritual, é o diabo usando esse povo para investir contra Israel, porque é o povo que Deus levantou. Foi a partir de Israel que Deus fez a promessa. E é a partir de Israel que a promessa vai ser findada. Nesse povo, naquela terra. Olha o ódio, olha a investida do diabo com ódio, querendo destruir esse povo. O diabo levantou aquele presidente, o ex-presidente do Irã que morreu, esqueci o nome dele, e ele disse que não descansaria enquanto não destruísse, não varresse Israel do mapa. Ele morreu sem descanso, perturbado, e não conseguiu cumprir o que ele queria. Israel continua existindo, e batalhando e guerreando, e vencendo, prevalecendo. E sempre vai prevalecer. Esse presidente do Irã atual, ele também fez a promessa
de que vai varrer Israel do mapa. Ele vai ser tirado desta vida e Israel vai continuar. Porque Israel não é uma nação levantada pela ONU. Não é uma nação levantada por nenhum homem, nenhum conceito mundial político. Israel é uma nação levantada pelo próprio Deus. Foi reconhecida como nação, mas já estabelecido como nação, porque Deus levantou. Deus extinguiu povos para Israel subsistir. Se você ler a Bíblia, os Anamitas, os Moabitas, 7 povos Deus extinguiu da existência da terra por causa de Israel. 7 povos. Isso tudo está revelado na palavra, irmão. Israel é uma nação que Deus levantou com um propósito. Tanto é que o Cristo Salvador do mundo e o ungido de Israel, ele veio como homem do povo de Israel. Isso não é em vão, irmão. Isso não é em vão. Jesus, como homem, ele teve a sua nacionalidade israelita. Ele era judeu, do povo de Israel. Que tem aquela diferença, né? Os hebreus, israelitas e os judeus. Isso aí tudo é Israel. Jesus veio da promessa da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Jesus, como homem, o próprio Deus, ele encarnou como homem. E como homem, ele teve a sua nacionalidade israelense, judeu. Porque a promessa de Deus foi feita a esse povo e ainda vai se concluir com esse povo naquela terra. E não vai cair por terra o que Deus determinou. Ninguém pode mudar, irmão. Pode vir a China com todo o seu poder. Pode vir a Rússia. Pode levantar essa Coreia do Norte, o Irã. Pode levantar esses países e se juntar tudinho. Não vai destruir Israel. Porque o poder para salvar Israel não é o dos Estados Unidos. É o do próprio Deus, o Criador de tudo e de todos. Porque Ele que levantou esse povo. Ele tem propósito com esse povo. E a promessa dele final vai se cumprir em Israel. Jesus, quando vier para estabelecer o seu reino de paz e de justiça e destruir o reino do anticristo. Jesus, quando vier, ele vai reinar. Não é da França, da capital Paris, não é da capital dos Estados Unidos, Washington, não é em Nova York, não é em Tóquio, não é em Pequim. Jesus vai reinar de Jerusalém, daquele povo de Israel. Jesus vai estabelecer o reino mundial, o reino de paz, o reino de justiça. Não é em nenhuma dessas capitais da Europa, da Ásia, de nenhum país famoso. É de Israel, Jerusalém, aonde vai ser o templo, vai ser o governo mundial e Jesus vai estar sentado lá no trono, no templo em Jerusalém. E todos os povos vão adorar o Senhor da glória. Aleluia. Isso está revelado em Zacarias, viu, irmão? Agora aí fica o povo aí discutindo porque Israel, o diabo colocando nações se levantando contra Israel. O diabo pode levantar o mundo inteiro e ficar só Israel. Não vence Israel, porque Israel, esse povo, é o povo escolhido de Deus, segundo nação, é o povo de Israel. A nação escolhida de Deus, povo escolhido de Deus, que ele levantou com um propósito, para que esse povo fosse um povo sacerdotal, para levar o conhecimento do verdadeiro Deus ao mundo, foi Israel. Israel teve suas falhas, sua queda, mas o propósito de Deus vai se cumprir sobre esse povo, que está ali em guerra, que está ali cercado. Um povo pequeno no país, uma geografia menor do que o estado de Sergipe. Um povo que está preso, arrodeado de nação árabes, com raiva, com ódio, querendo destruir Israel. Com poder bélico muito forte, mas não vai conseguir, porque Israel está guardada pelo poder de Deus, o propósito de Deus, as profecias que vão se cumprir ainda. Em Israel não vai cair por terra. Porque foi Deus que prometeu e ele vela para cumprir com a sua palavra. Meu irmão, não vai buscar no Jornal Nacional, não vai buscar no Ministério da Comunicação, vai buscar a história de Israel na revelação de Deus aqui, ó. Essa nação, a história dela está aqui, ó. Vai ver as batalhas, os grandes impérios e reis
que esse povo enfrentou e venceu. E venceu muitos com batalha e muitos sem batalhar, porque Deus é com esse povo, irmãos. Esse povo é o povo da promessa, é a nação escolhida, é o povo escolhido de Deus dentre as nações, é Israel. Porque Deus levantou esse povo para entre os povos da terra. Esse povo ser a nação sacerdotal. Infelizmente falhou. E hoje a igreja que representa esse ministério sacerdotal de Deus é a igreja, os que estão em Cristo. Mas Deus vai cumprir o propósito dele com Israel. Esse é o povo da promessa. Esse é os ramos originais. Se você fizer um estudo sobre Israel, então eu quero dizer, porque tem muitos irmãos debatendo, porque não é esse Israel, o Israel de Deus é o espiritual, porque esse Israel é pagão. Hoje esse povo israelita, aquele lugar, aquela nação que Deus levantou, está contaminada. Hoje lá as três religiões que operam dentro do território de Israel, do povo, é o judaísmo, que nega a verdade do evangelho, o islamismo, que não aceita de forma nenhuma a Jesus Cristo, e a religião cristã corrupta e falsificada, que envolve as igrejas, as religiões católica, evangélica e muitas outras. O que predomina são essas três religiões. Mas quando Jesus vir, vai purificar esse povo, vai tirar todo o pecado e vai implantar a verdade, a justiça, a paz, através do seu poder. Esse povo que hoje está contaminado do entendimento de Deus. Olha aí os muçulmanos reivindicando a terra de Jerusalém, onde tem lá aquele centro, aquele monumento dos muçulmanos, Meca, onde eles estão lá adorando a Maomé através daqueles ritual dele. Porque os muçulmanos, eles não aceitam Cristo. O profeta que eles dizem que Deus enviou não foi Jesus, foi Muhammad Ali, Maomé, onde eles adoram, invocam e seguem a Maomé como profeta de Alá, que é Deus. Não foi Maomé que Deus enviou, foi Jesus. E hoje esse povo reivindica a cidade de Jerusalém com os palestinos. Aquele território é o território aonde vai Jesus reinar. Por isso que é uma batalha tão grande por aquele pedacinho de terra lá em Jerusalém. Fazem de tudo para que aqui, porque isso tem um propósito, tem uma ação espiritual por trás, irmão. É o diabo querendo atrapalhar o cumprimento da promessa. O templo de Israel é muito importante para o povo israelita, para os judeus. Esse templo ainda vai ser erguido novamente. Esse templo de Israel é onde os judeus oferecem sua adoração a Deus. E isso vai acontecer quando o templo for reconstruído e eles vão voltar a adorar a Deus através do Messias que eles vão reconhecer. Jesus vai estar no templo e eles vão reconhecer Jesus como seu Messias e vão adorar a Deus por meio de Cristo. Mas isso antes vai acontecer algo que quase eles vão ser enganados. É o que Jesus disse, se possível fosse. Até os escolhidos seriam enganados. Esses escolhidos aqui não é nós, os cristãos, os crentes que formam a igreja. Os escolhidos aqui, se possível fosse, seriam enganados. É Israel, que quase vai se deixar levar pelo engano, pois eles vão pensar por um pouco de tempo que o anticristo é o Messias dele. E aí depois, quando eles perceberem que não é, aí eles vão se rebelar contra o anticristo, e é aí que vai ter a grande perseguição, porque eles não vão mais prestar honra nem adoração ao anticristo, que vai se colocar como Deus, vai querer tomar a adoração do povo para ele. E aí é que os judeus não vão se submeter a isso, e vem a grande perseguição ao povo judeu no mundo inteiro. E vai ser cercado o povo, a nação de Israel, pelo governo mundial do anticristo para destruir essa nação. É aí que entra a segunda vinda de Jesus à terra, para salvar
Israel. A segunda vinda de Jesus à terra é para esse propósito, para ser reconhecido por Israel, salvar Israel e estabelecer o seu trono, o seu reino milenar, onde ele vai ser o rei dos reis, senhor dos senhores, e vai governar todo o mundo inteiro com o seu reino de paz e de justiça, a partir de Jerusalém. Só que o anticristo vai querer ser Deus, vai sentar-se no trono, no templo, porque o templo vai ser reerguido ainda. Ainda não foi. O anticristo, quando se manifestar, ele vai querer governar no templo, ele vai sentar no templo, o texto diz isso. A profecia lá em Daniel, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, vai dizer que ele vai se colocar como Deus, e vai querer ser adorado como Deus, e vai cessar toda adoração que alguém adora a Deus que não seja por ele. Ele vai querer ser o centro da adoração. É aí que o povo de Israel não vai se submeter a ele. E é aí onde entra o que Jesus disse: se possível for, enganaria até os escolhidos. Por quê? Porque logo no começo do reino do anticristo, ele vai trazer uma sensação de paz para o mundo. Ele vai reconciliar os conflitos entre as nações. O anticristo vai trazer essa falsa paz, essa falsa reconciliação. E aí, o povo de Israel vai pensar que ele é o Messias, porque trouxe a paz, organizou o mundo e acabou os conflitos, mas isso é uma falsa paz. Isso é a estratégia do diabo para fazer com que o povo de Israel pense que ele é o Messias. Porque escuta uma coisa aqui: todo trabalhar do diabo é receber a glória, é ser adorado pela criatura de Deus. Porque o diabo ele quer ser igual a Deus, irmão. O pecado do diabo foi esse, que ele quer tomar o lugar, ele queria tomar o lugar de Deus. O diabo quer ser adorado pela criatura de Deus. Infelizmente, a maioria da humanidade adora Satanás. Através dos seus entendimentos religiosos, estão adorando Satanás, não é a Deus. A Deus só se adora por meio de Cristo. Não é por meio de nenhuma religião. Não é por meio de nenhum outro meio. A Deus só se adora em Cristo. Convertido, purificado, santificado em Cristo, por Cristo, para ser um verdadeiro adorador. Então o diabo ele vai querer ser adorado por toda a humanidade no período do anticristo. Porque o anticristo é a personificação da ação de Satanás na terra de uma forma que Deus vai permitir. O anticristo é o enviado de Satanás para cumprir esse propósito. E Deus permite por uma finalidade. Mas aí diz a palavra de Deus que quando o povo de Israel estiver cercado, quando o anticristo com fúria e furor estiver investindo contra esse povo para destruir, aí o texto diz lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, dá uma lidinha lá, que Jesus vem do céu com poder e grande glória e vai destruir o reino de Satanás. O anticristo será destruído e toda a força dele com o sopro da boca do Senhor. Aleluias! Irmãos, deixa Israel ser trabalhado por Deus. É a nação escolhida de Deus. Mas nós que estamos em Cristo, vamos nos manter fiel, firme a Cristo, buscando o conhecimento de Cristo. Porque quando Israel estiver sofrendo toda a situação, nós não vamos estar aqui. Quando Jesus vier para libertar Israel do cerco do anticristo, nós, igreja, estaremos com ele. Vamos reinar com Cristo no reino milenar. Vamos estar glorificados, reinando com Jesus aqui neste mundo. Aleluia! Deixa essa situação de Israel com Deus. Que Ele que está no controle, Ele sabe e Ele tem o domínio. Vamos cuidar da nossa vida como Jesus disse. Vigiai, estais apercebido, para que não venha a ser desapercebido e pego de surpresa naquele dia. Quando Ele vier, persevera até o fim para ser salvo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Ser fiel até a morte, guardando a palavra do Senhor.
Nós que estamos em Cristo, a nossa esperança, nós não devemos se preocupar com o anticristo, com grande tribulação, com catástrofe, ira de Deus sobre a terra. Nós que estamos em Cristo, já somos salvos, estamos já no livramento de Deus. Devemos estar com prudência, aguardando o dia que Jesus vem, não é a terra. O arrebatamento, Jesus não vem à terra. O dia do arrebatamento é o dia em que Jesus vai levar a sua igreja ao encontro dele. E nós vamos estar com ele para sempre. O arrebatamento não é a vinda de Jesus à terra. É a ida da igreja ao encontro do Senhor para estar lá nos ares. E ai dos que habitam na terra. Porque a partir daí começa a cair a ira de Deus, irmãos. Estão entendendo isso? Isso é ensinamento espiritual da verdade revelada no Evangelho. Se você não crê, eu respeito. Mas a verdade é essa. Traga um argumento diferente para contestar. Use a palavra. Faça a sua argumentação principiada pela palavra. Deixa eu ver aqui o comentário de Walter Júnior. Jesus não já vem, irmão. Agora só resta nos buscar Ele. Isso, meu irmão Walter Júnior. Jesus já veio. Cumpriu tudo o que era preciso para a gente chegar a Deus. E subiu aos céus. O que falta é a gente viver perseverando nele. Aguardando o dia da vinda dele. Para estar com ele lá no céu. Porque nós não esperamos Jesus vir para nos salvar dos nossos pecados. Ele já salvou, Ele já purificou, Ele já nos redimiu da nossa culpa, Ele já nos colocou em comunhão com Deus. Nós estamos esperando a vinda de Jesus para que a gente saia desse corpo, recebendo um corpo glorificado, para estar com Ele aonde Ele estiver, na eternidade para sempre. Então, nós, igreja, povo que foi enxertado pela graça, povo que foi alcançado pela graça de Deus, os israelitas, o povo de Israel, negou o que era seu. Jesus veio para o que era seu, que era o povo de Israel, e o povo que era dele negou ele. E a partir daí, o tempo para Israel ficou parado. E Jesus agora vai trabalhar com aqueles de toda a nação que recebe ele. Esse é a porta da graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens. E agora, Jesus vai cumprir a sua operação da graça. A graça de Deus é Ele, manifestada para a humanidade agora, porque a salvação não era só para os judeus. A salvação veio dos judeus, porque Jesus como judeu, Jesus como homem, ele era judeu. É por isso que a Bíblia diz, a salvação veio dos judeus, ou seja, o Salvador, como homem, ele veio do povo judeu. Mas essa salvação é para toda a humanidade, porque todo aquele que nele crê será salvo. Então agora o tempo de Deus com os gentios, até se cumprir o número determinado daqueles que vão crer, depois daí, quando Jesus vier e arrebatar os que creram nele, aí sim é que vai começar o trabalho de Deus com Israel, que vai acontecer a partir do período do anticristo. E aí quando Jesus vier para a terra, é a vinda de Jesus à terra, Apocalipse 1:7, todo olho o verá. Essa não é a vinda para a igreja, essa vinda para a terra é para Israel, porque a vinda de Jesus para a igreja, ele não vem à terra, a igreja vai ao encontro dele. E nós temos que perseverar, viu, irmão? Vamos estar firme, constante e abundante, confiando no Senhor Jesus Cristo, aguardando a fé e a esperança, fazendo o bom combate da fé, não desfalecendo, resistindo toda a investida do diabo, com falsos mestres, falsa doutrina, evangelho anátema, vento de doutrina, heresia de perdição, homens enganadores dizendo que é de Deus, tudo trabalhado pelo diabo para nos desviar e nos levar a apostatar da fé. Combata o bom combate da fé, irmão. Seja prudente. Amém, meu irmão Walter? Deixa eu ver aqui. O irmão Walter Júnior. Que Deus abençoe. E esse é o meu trabalho. Comunicar a verdade de Deus para iluminar a mente de todos aqueles que estão nas trevas. Esse é o ministério que eu recebi. Trabalhar dentro
do ministério levando a verdade de Deus. O ministério que eu recebi é da palavra, para trabalhar em prol do reino de Deus, onde eu estou compromissado sob a autoridade e o envio de Cristo. Se alguém perguntar para mim, irmão, tu prega por qual igreja? Quem é o pastor que te enviou? A igreja que eu prego é a igreja de Deus, que eu sou membro dessa igreja. O pastor que me enviou é Cristo. É pela autoridade de Cristo que eu prego. Não é pela autoridade de um ministério determinado pelo líder do ministério. Eu prego o evangelho pela autoridade de Cristo. Ele que me capacitou, Ele que me vocacionou e Ele que me enviou a pregar. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém? Meu irmão Walter Júnior, amém? Que Deus continue nos abençoando. Fica na paz, irmão. Brevemente estarei voltando com mais instrução para a edificação da nossa fé, levando alimento para a nossa alma, que é o ensino, a instrução e a orientação da palavra de Deus, o conhecimento de Cristo. É isso que nós precisamos buscar e priorizar na nossa vida para nos manter firme e firmado no Senhor. Dedique sua vida a buscar e estar guardando a doutrina de Cristo, cuidando dela na tua vida, para não se perder do caminho da salvação. Amém? Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. E seja prudente. Aqueles que estão pregando a você, que estão ensinando coisa de Deus a você, que estão dizendo que é homem de Deus, que é profeta, que é isso e aquilo outro de Deus, se não trouxer a doutrina de Cristo, não receba. Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Pode ser qualquer líder de qualquer igreja. O importante não é o título, não é a igreja, não é a posição que ele está. O importante é a palavra, é a doutrina, é o ensino, é o evangelho verdadeiro. Se não traz o evangelho para você, meu amigo, sai daí. Sai do meio deles. Sai da direção do ensino, da instrução deles. Você tem que ser instruído não é pelo homem, é por Cristo, pela palavra, pelo conhecimento dele. E o homem que diz que é de Deus tem que estar compromissado com Cristo, levar para o povo o ensino de Cristo, a doutrina de Cristo, não nenhuma outra doutrina de igreja, de teólogo, de linha de pensamento, de nenhum filósofo, não. É a doutrina de Cristo, irmão. E você tem que ter cuidado para não estar sendo levado por doutrina de demônios, apostatando da fé, vivendo o evangelho anátema, achando que está em Deus e na bênção de Deus. O lugar que você tem que priorizar e ser prudente para estar não é nenhuma igreja, é Cristo, a palavra dele. É o alicerce, é o fundamento da nossa fé. E o homem prudente edifica a sua vida, não é dentro de igreja, é em Cristo e na palavra dele, para ele estar firmado e firme. Venha o que vier, e esse homem vai estar de pé, não vai ser derrubado, não vai ser desviado, não vai ser tirado da esperança e da fé, porque ele está alicerçado na rocha, no fundamento da vida de fé dele, que não é religião nem igreja, é Jesus, a sua palavra. Que Deus abençoe e que possamos ser prudentes e fazer o bom combate da fé, para que quando chegar o final da nossa carreira, possamos partir para receber a coroa da justiça, que está guardada para todos os que amam a vinda do Senhor Jesus. Como disse Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e o 3. Aliás, capítulo 4, versículo 6 e o 8, ao 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor Jesus. Nós estamos aguardando a vinda de Jesus para nos levar e nos tirar deste mundo. Amém, irmão? Fica firme nessa promessa e não deixa a tua alma perder essa alegria e nem a esperança. Que a tua alma esteja orando. Ora vem, Senhor Jesus. Que a tua alegria seja na esperança, em meio à tribulação. Alegre-se na esperança. Tenha paciência na tribulação. Persevere em oração. Porque aquilo que há de vir virá e não tardará. E muitos estão fora do lugar. Estão desapercebidos. Estão reprovados da fé. Quando Jesus vier, se não se arrependerem e continuar como estão, vão viver dentro do desprezo e da vergonha eterna.
vão se decepcionar. Só vai subir os prudentes ao encontro do Senhor. Aqueles que estão com a sua vida, cuidando dela, na doutrina de Cristo, na direção de Cristo. Não aqueles que estão prudentes, escravizando sua vida dentro de doutrina de homem, em trabalho e obrigação de igreja. O lugar do salvo é Cristo, a doutrina de Cristo, com entendimento, para não se desviar dela. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Meu irmão Walter Júnior, mais uma vez. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus, a graça de Jesus permaneça em nossas vidas agora e para sempre. Em todos nós que somos membros, não da igreja A, B ou C, mas todos nós que somos membros da igreja de Deus, corpo de Cristo. Todo aquele que está em Cristo é membro da igreja de Deus, está ligado nesse corpo, selado pelo Espírito Santo, para a promessa do dia da vinda de Jesus. Vamos receber a redenção do nosso corpo, para ir ao encontro do Senhor nos ares. Junto com os que foram mortos, vão ter os seus corpos ressuscitados. E todos nós, de igual modo, iremos ao encontro do Senhor para estar com Ele para sempre. Essa é a promessa e a esperança que nós aguardamos pela fé em Jesus, que está revelada lá em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Amém, meus irmãos?